Durante a década de 1890, os irmãos Wright tornaram-se obcecados pela aviação, especialmente com a ideia de fabricar e voar em uma aeronave motorizada mais pesada do que o ar. À época eles administravam uma fábrica de bicicletas em Dayton, Ohio, Estados Unidos. Os irmãos Wright passaram a ler e estudar livros e documentos relacionados com a aviação. Seguindo o conselho de Lilienthal, os irmãos Wright passaram a fabricar planadores em 1899. Na virada do século já estavam realizando seus primeiros voos bem-sucedidos em planadores, em Kitty Hawk, Carolina do Norte. A região de Kitty Hawk foi escolhida para tais voos por causa dos ventos constantes e intensos, facilitando assim o planeio. Além disso, a região dispunha de um solo macio, arenoso, que amortecia os pousos. Desenho do aeroplano dos irmãos Wright. Após a realização de vários testes e voos de planeio, os irmãos Wright decidiram tentar fabricar um avião mais pesado do que o ar, em 1902. Eles foram a primeira equipe de desenhistas a realizar testes sérios para tentar solucionar problemas aerodinâmicos, controlabilidade e de potência que afligiam os aviões fabricados naquela época. Para um voo bem-sucedido, a potência do motor e o controle da aeronave seriam essenciais, e precisariam ser bem controlados ao mesmo tempo. Os testes foram difíceis, mas os irmãos Wright perseveraram. Eventualmente, eles fabricaram um motor com a potência desejada, e solucionaram os problemas do controle de voo, através da técnica de deformação da asa, pouco usada na história da aviação, mas que funcionava nas baixas velocidades que o protótipo voaria. O avião fabricado pelos irmãos Wright foi um biplano batizado de Fleer, voador. O piloto ficava deitado na asa inferior do avião. O motor localizava-se à direita do piloto, e fazia girar duas hélices localizadas entre as asas. A técnica de deformação da asa utilizava um sistema que consistia de cordas atadas às pontas das asas, que podiam ser puxadas ou afrouxadas pelo piloto, fazendo o avião girar em seu eixo longitudinal ou em seu eixo vertical, permitindo o controle do avião ao comando do piloto. O Fleer foi o primeiro avião registrado na história da aviação dotado de manobrabilidade longitudinal e vertical, excluindo-se os planadores de Lilienthal, onde tal controle era realizado através da força do próprio tripulante. Fotografia do primeiro voo do Fleer em 17 de dezembro de 1903. O título do jornal, a partir da página 8, de 18 de dezembro de 1903 em The Dayton Daily News. O artigo compara os voos dos irmãos Wright em aparelhos sem uma bolsa de gás com as primeiras aeronaves de Santos Dumont. Em 17 de dezembro de 1903, numa praia da Carolina do Norte perto de Kitty Hawk, os irmãos Wright efetuaram aquele que seria considerado como o primeiro voo de um aparelho voador controlado, motorizado e mais pesado que o ar. Em vez de rodas, utilizaram trilhos para manter a aeronave em seu trajeto por meio de um par de patins. O Fleer ganhou altitude após o fim dos trilhos, alcançando uma altura máxima de 37 metros e velocidade média de 48 km por hora, com o tempo de voo foi de 12 segundos, segundo informações passadas pelos próprios irmãos Wright, mas não comprovadas por nenhuma outra fonte. Mais 4 voos foram realizados ainda no mesmo dia. Os voos foram testemunhados por 4 salva-vidas e um menino da vila, fazendo destes voos os primeiros voos semipúblicos, e também os primeiros voos documentados de um motoplanador. Num 4º voo realizado ainda no mesmo dia, Wilbur Wright conseguiu percorrer 260 metros em 59 segundos. O motoplanador foi destruído por uma rajada de vento nesse mesmo dia. Alguns jornais do estado de Ohio, entre eles o Cincinnati Enquirer e o Dayton Daily News, publicaram no dia seguinte, com enormes exageros e informações incorretas, o feito dos irmãos Wright. Os irmãos Wright realizaram diversos voos semipúblicos, mais de 105, em 1904 e 1905, desta vez em Dayton, Ohio. Eles convidaram amigos e vizinhos para assistirem a alguns desses voos, proibindo sempre que quaisquer fotografias fossem feitas por outros que não eles próprios. Em 1904, uma multidão de jornalistas foi convidada para presenciar um voo dos irmãos Wright, mas por causa de problemas no motor, os Wright foram ridicularizados pela mídia em geral, passando a receber pouca atenção, com exceção da imprensa de Ohio. Em setembro de 1904, os Wright criaram um sistema de catapultagem para não mais dependerem de vento para fazer decolar o seu aeroplano. Jornalistas de Ohio presenciaram diversos voos dos irmãos Wright, inclusive o primeiro voo circular do mundo,
e um novo recorde de distância, um voo de 39 minutos e 40 quilômetros percorridos, realizado em 5 de outubro de 1905. A partir de 1910, os aviões dos irmãos Wright já não necessitariam mais definitivamente da catapulta para alçar voo. Em 7 de novembro de 1910 fizeram o primeiro voo comercial do mundo. Este voo, realizado entre Dayton a Columbus, durou 1 hora e 2 minutos, percorreu 100 km e rompeu um novo recorde de velocidade, tendo alcançado 97 km por hora. Santos Dumont. O brasileiro Alberto Santos Dumont era fascinado por máquinas. Em 1891, visitando Paris a companhia de seu pai, o engenheiro Henrique Dumont, teve contato com os primeiros motores a explosão interna. Assim que se estabeleceu em Paris, Santos Dumont passou a se interessar pelo automobilismo, tendo sido o primeiro a trazer um automóvel para o Brasil, que rodou por São Paulo. Em 1897 fez seus primeiros voos como passageiro de balão livre em Paris, e no ano seguinte, projetou seu próprio balão, o Brasil, em francês. Santos Dumont criou uma série de modelos de dirigíveis, alguns voando com sucesso e outros não. Os feitos de aviação de Santos Dumont em Paris tornaram-no famoso, tendo sido alvo dos jornalistas, e mesmo de notícias sensacionalistas baseadas em seus hábitos extravagantes.